Fala aí, galerinha do Reduto, beleza? Vamos lá, terceiro vídeo do dia, vamos jogar duro. Eu falei, né, sobre as carreiras mais cedo, falei sobre os encontros. Eu vou falar rapidamente sobre cenários e campanhas, ok? O que acontece, gente? Muita gente me pergunta, fala, Rafael, como eu começo o jogo? Qual a maneira mais simples de eu começar a jogar Reino de Ferro? Eu sou bem direto, eu falo pra ele, falo assim, abra o livro na página 325 e leia sobre campanhas, ok? Existem alguns conceitos de campanhas bem clássicos em Reino de Ferro e são eles 5. Esses 5 conceitos de campanha, eles conseguem abranger quase tudo que está ligado a Reino de Ferro. Pelo menos o Full Metal Fantasy, a fantasia forjada em metal, que é esse livro aqui. Ou seja, o lado ocidental do Jim Mori. Primeiro deles, Vida Mercenária. Gente, eu adoro Vida Mercenária, ok? Eu narrei uma campanha, Cães de Aluguel, com Vida Mercenária, foi simplesmente sensacional, um dos melhores jogos que eu já narrei. Eu fui a fundo sobre a Vida Mercenária e eu tinha acabado de narrar um jogo onde eu tinha sido meio superficial a vida dos personagens. Eles eram vigilantes de Cáspia, então eu não dei muito enfoque à vida pessoal. E esse jogo, o conceito dele era os homens por trás das armaduras. Eu decidi narrar o que acontecia ao longo dos trabalhos, entre os trabalhos, as dificuldades que eles lidavam. Desde não ter dinheiro até transformar bem verossímil uma simples escolta de uma cidade a outra, fazendo com que rodas de carruagem se quebrassem, botas se rasgassem, uma chuva que impedia a viagem, coisas desse tipo. Mercenários, gente, são parte realmente vital em Reino de Ferro. As pessoas às vezes acreditam que mercenários são simples companhias, são simples grupos de aventureiros. Às vezes sim, e às vezes não. Mercenários podem ser qualquer pessoa que estão dispostas a fazer trabalhos por dinheiro, que a gente chama de aventureiro em D&D, mas é uma pura descaração, que a maioria daqueles filha da puta só faz o que faz por dinheiro. Eles são mercenários, descaradamente. Eles são às vezes envoltos em uma carapaça de altruísmo e de bondade, mas são tudo mercenário. Em Reino de Ferro, uma coisa que foi feita foi deixar isso claro, como no nosso mundo. Existe um regimento, existem regras e mercenários são militares. Uma companhia mercenária é como se fosse um mini quartel. O capitão é quem manda naquela porra, ele prende, ele espanca, ele bate, ele tira salário. Se você falar contra ele, você pode ser preso. Se você fugir de uma companhia mercenária, você pode ser caçado. Então quem joga de companhia mercenária, ou quem gosta da ideia mercenarismo no cenário, precisa entender isso. Um grupo de jogadores, eles podem formar uma companhia nova, ou podem fazer parte de uma grande companhia. Eles podem falar, nós somos membros do Cães do Diabo, nós somos membros dos Alarbardeiros da Cabeça de Ferro, nós somos membros do Escudo de Duran, a gente, entendeu? Você pode fazer parte de um capítulo, vocês são uma unidade menor. O próprio o Reino de Ferro nos mostrou isso com os Irregulares do Rio Negro. Eles apresentam alguns personagens na aventura introdutória, né? Aquela Todos Afobados. E depois ela veio com uma nova formação deles, que vai aparecer no Undercity, que é o jogo de tabuleiro do Reino de Ferro que sai esse ano. Então isso mostra que é como se eles tivessem formações, eles têm vários membros e cada um está fazendo serviços separados, em grupos, né? Unidades menores. Então é uma faceta muito legal. Se o narrador se o narrador ele ir a fundo, ele vai conseguir entender bem o jogo. O mais difícil do Reino de Ferro é controlar ganhos, porque Reino de Ferro, infelizmente, é a parte mais falha do jogo. Ele não nos dá uma clara certeza sobre quanto é um salário, quanto uma pessoa recebe, o que é ter muito, o que é ter pouco. Então exige um pouco de trabalho. Com base em alguns posts da Private Pass, onde alguns dos criadores comentaram e outros fãs, a gente chegou a um consenso de que uma coroa de ouro é equivalente a $20 modernos. Então aí é preciso um pouquinho de pesquisa moderna. Você vê lá com o soldado da Blackwater, a maior companhia mercenários do mundo, os homens chegam a ganhar $200 por dia. $200 por dia? Então um mercenário bom vai ganhar 10 coroas por dia. Ponto, acabou. Entendeu? É mais ou menos isso. Você precisa procurar
economia moderna para pagá-los. Isso funciona muito legal, aí envolve todo o lance de suborno e de compra de contratos, é muito legal. O mercenarismo é extremamente charmoso, mas é preciso que os jogadores estejam nessa pegada de mercenarismo, porque alguns personagens podem não encaixar bem nesse mundo e não se adequar ao que se tem de mercenários em Reino de Ferro, beleza? A segunda coisa é campanhas urbanas. Eu adoro campanhas urbanas, gente. Campanhas urbanas pra mim modifica tudo que eu já narrei em fantasia medieval. As pessoas estão muito acostumadas em viagens, em sair das vilas. Entretanto, a cidade de Reino de Ferro tem 200 mil, 300 mil, 1 milhão de pessoas. Então as cidades são muito grandes, centenas de organizações, grupos diversos, leis, políticos, casas, fóruns, salões, cassinos. Então as cidades têm de tudo, assim como o nosso mundo. Então você teria condições total de narrar uma aventura, estilo Mundo das Trevas, indo em boate, indo em apartamento, indo em prefeitura, dentro de Reino de Ferro. Você tem condições de fazer com que isso aconteça e utilizar o peso da lei, a guarda, a ideia de não matar pessoas, gangues. Então um jogo urbano ele abre muitos ganchos diferentes e com um foco completamente diferente ao estilo de jogo, um foco bem diferente ao estilo de jogo que muitos jogadores estão acostumados. Então personagens urbanos e carreiras urbanas é um charme incrível dentro do cenário. Você pegar esse clima do crime, esse clima do subterfúgio, das cidades lotadas e narrar apartamentos cheio de gente, pocilgas, é você se basear mais em Nova York, no começo, na virada do século, pré-guerra, quebra da bolsa, do que na fantasia medieval. É você imaginar cortiços lotados de gente, comendo pão, aquela coisa bem poderoso chefão lá, ítalo-americano lá, Primeira Guerra, do que simplesmente imaginar uma taverna seca, uma cidade cheia de lama. Reino de Ferro não tá nessa pegada, gente. Tá bem à frente desse... Ok? Exploração selvagem. Cara, Reino de Ferro é um jogo que tem muita coisa para ser desbravada. A gente tem um personagem icônico aí como o Victor Pendraken. Ele lida com áreas selvagens, ele lida com conhecimento oculto, coisa deixada pelos tempos, conhecimento Orgoth. E isso é uma parte muito importante dentro do jogo. Eu mesmo narrei um jogo, eu cheguei, não terminei, mas o foco daquele jogo era exatamente exploração selvagem. Eu peguei muitas ideias tiradas do Rastro de Cthulhu e joguei em Reino de Ferro, onde os personagens estavam investigando religiões antigas deixadas pelo período do Império Orgoth e ao longo dos anos. Eles investigavam sobre esses mistérios. E tudo isso com base em escritos de um homem que, quando um cometa iria passar na Terra, iria mudar, ligar várias coisas. Então, um cometa queria passar em Moria, e os personagens estavam atrás disso, a mando de uma grande organização. Então foi algo muito legal. Eu lidei com tumbas bem ao estilo Exploração Selvagem, bem ao estilo Tomb Raider. Entendeu? Eu ignorei um pouco somente a ideia de dungeons para colocar cavernas, florestas, mato, animais selvagens, e foi algo muito legal, certo? O terceiro tópico seria caçadores de tumbas. É um pouco parecido com exploração selvagem, sim, mas os caçadores de tumbas é como se eles estivessem mais ligados a desbravar coisas obscuras. Não o mundo selvagem, mas coisas obscuras, enterradas no tempo, como muita coisa Orgoth, sobre o profano e a queda do reino de Mord, certo? Complexos de ruínas, civilizações passadas, coisas deixadas pelo tempo. Então eles são mais arqueólogos do que exploradores, certo? Mesmo parecendo um pouco, são jogos com caminhos diferentes. E o quinto, mas não menos importante, é intriga e espionagem. Essa é uma parte realmente muito forte dentro do cenário. Você tem desde grandes organizações militares, a desde grandes organizações mecânicas, ou brigas familiares, como os Mateu e os Cator, os Raeltorn, que estão em guerra, problemas políticos. Então você tem como fazer um jogo muito fundo dentro dessa parte de intriga e espionagem, ok? Mas não menos importante, aqui no mesmo livro a gente tem sobre cenários. Ou seja, os principais cenários de Reino de Ferro são mais ou menos esses que eu falei para vocês.
ambientes urbanos, campanhas de batalha, campos de batalha, bases militares, ruínas e áreas selvagens. Então você precisa entender qual é o tipo de jogo que você quer narrar. Então primeiro você vai vir aqui, vai olhar, falar, poxa, eu quero um jogo de intriga e espionagem, mas aonde? Bem, eu posso fazer um jogo de intriga e espionagem em um ambiente urbano ou em uma base militar, por que não? Vai ser um jogo com foco de espionagem dentro de bases militares, a gente não vai lidar em campos de batalha. Ou a gente pode escolher um jogo para focar em campos de batalha mesmo. A gente vai lá e vai jogar com carreiras militares e o jogo vai ser de campos de batalha em campos de batalha. Problemas nos campos de batalha. Então, gente, a primeira coisa a se fazer quando você vai narrar em Reino de Ferro é escolher um tema, um tom para que você vai narrar, ok? Storyteller, a White Wolf já nos ensinava isso. Escolha um tema e escolha um tom. E apresente isso para os jogadores previamente, para você evitar de ter um assassino totalmente ligado à espionagem e intriga dentro das cidades, e aí um outro personagem me faz um presa de ferro, totalmente focado em campo de batalha, e ele não quer saber de nada de cidade, o prelúdio dele diz que é campo de batalha. Você vai ter um problema na sua mesa, certo? Então evite que isso aconteça dando um foco inicialmente, antes que os jogadores comecem a conceber seus personagens. A segunda coisa que eu aconselho, após definir o tema e tom, é dar uma lida nessa parte, na página 149, trabalhe em equipe, que é o que ele apresenta pra gente de companhias de aventureiros. O que são companhias de aventureiros, gente? São como se fossem grupos. A gente consegue unir os nossos personagens e formar um grupo. E a depender do nosso foco, a gente vai ser um grupo diferente do outro. O livro nos apresenta, basicamente são personagens unidos pelo mesmo objetivo, certo? O livro nos apresenta Cães da Lei, Companhia Mercenária, Foras da Lei, Investigadores Intrépidos, Ordem Arcana, Piratas da Costa Quebrada e Rede de Espiões. Os livros que vieram depois também apresentam novos grupos de aventureiros. Por exemplo, a gente vai ter Resistência Laelesa, a gente vai ter Tribo Idriana, a gente vai ter Transportadores de Córtex, que são contrabandeadores. O que são esses grupos? Vou ler para vocês rapidamente o que seria ser Cães da Lei. Os personagens são caçadores de recompensa profissionais e ganham a vida rastreando criminosos, desertores do exército ou pessoas ainda mais perigosas. Um bom caçador de recompensas deve estar pronto para ir a qualquer lugar, vocês já entenderam. Aí o que acontece? Cada companhia dessa tem um requisito que normalmente impõe que a gente tenha uma carreira. Eu tenho normalmente uma carreira livre e eu tenho uma segunda carreira que eu tenho que escolher de acordo com o que está apresentando aqui. Cães da Lei. O personagem tem que escolher a sua segunda carreira entre caçador de recompensas, investigador, oficial militar, patrulheiro, salteador ou soldado. Porque imagina, se eu não tenho nenhuma dessas carreiras na mesa, eles não são Cães da Lei, eles nunca nem ganhariam autoridade para serem Cães da Lei. Em benefício, os personagens são uma companhia que recebem regularmente oportunidade de recompensa. Eles são tratados como profissionais sérios pelas polícias e pelas pessoas que vão investigá-los. E além disso, os personagens quando vão caçar um novo alvo, eles recebem um bônus de +2 em testes de ataque e de perícia para rastrear essa pessoa. Então, gente, com base nisso aqui, você já consegue conceber uma aventura, uma campanha. Ah, eu quero fazer um jogo urbano. Beleza? Tá, vai ser um jogo urbano com foco com um pouco de espionagem e intriga. Beleza? E eu vou escolher entre as companhias aventureiras disponíveis, eu vou colocar para os meus jogadores que a gente pode jogar de Rede de Espiões, Investigadores Intrépidos ou Foras da Lei. Eles determinam. Beleza? Aí os jogadores falam, tal, vamos conversar e tudo mais e tal. Decidimos que vamos jogar de Foras da Lei. Então, beleza, vocês são personagens que são criminosos em geral, vocês são caçados. O livro deixa bem claro que nossa cabeça vale dinheiro. A gente tem os benefícios, os requisitos, a gente tem que ter carreiras como alquimista, assassino, duelista, espião, feiticeiro, fuzileiro, ladrão, pistoleiro ou salteador. A gente vai ter um chefe e o restante é o segundo em comando. Em benefício,
a gente ganha um refúgio, um esconderijo, onde é vigiado por membros da nossa gangue, a gente fica de olho nos rivais, onde nossos aliados ficam de olho nos rivais e na polícia. Quando uma ameaça é vista, a companhia é alertada rapidamente. O esconderijo é composto por dormitórios, um escritório administrativo, uma área de reuniões, celas ocultas e várias saídas secretas ou passagens escondidas. Além disso, cada um dos membros ganha a habilidade gangue e a gente ganha o que chama língua de 5 dedos. Sacou? Então, ou seja, a gente vai ganhar um benefício por ter seguido um determinado padrão. É como se a gente se encaixasse em um padrão estabelecido que faz com que a gente alcance esses benefícios. Isso, gente, vai permitir que o narrador tenha muito mais facilidade de trabalhar as suas campanhas. Sacou? Essas companhias aventureiras apresentadas são as mais genéricas. Ao longo dos livros de Reino de Ferro, existem companhias mais específicas. A gente vai ter companhias, grupo de exploração naval, membros do Crisol Dourado. A gente vai ter aí time de engajamento no ortodoxo de Signa, que vai permitir que várias carreiras militares signaranas se unam para formar uma unidade que Signa utiliza para missões específicas. Então, gente, essas companhias aventureiras, unidas com os temas e cenários do capítulo narrador, vão proporcionar para o mestre as ferramentas necessárias para se montar uma campanha. Com base nisso, é muito fácil saber qual o tipo de pesquisa que você quer. Minha última dica para jogos de Reino de Ferro, para campanhas de Reino de Ferro, é menos é mais. Escolha uma região e aprenda tudo possível sobre aquela região. Não tente descobrir seu mundo todo. Cada campanha que eu narrei, eu conheço praticamente tudo sobre aquela cidade e eu criei muita coisa daquela cidade. Ou se você vai fazer uma cidade, ou vai jogar o jogo em uma província ou em um ducado, leia aquele ducado, saiba quem são os príncipes, saiba quem são os duques, saiba quem são os condes, entenda aquele lugar, narre para os jogadores como se eles vivessem ali de verdade. Eles não são só bonecos de videogame, eles conhecem aquela região. Use o nome do rio, use o nome da planície, use o nome da floresta como se fossem coisas corriqueiras, como a gente diz. Ah, tá, vai lá, daí no final da ponte ali do Rio do Sul, é lá onde o cara mora. Use isso como naturalidade. Não fique procurando toda hora para falar. Faça com que essas coisas sejam coisas presentes dentro do jogo. Entendeu? Desde um rio que inunda até uma floresta que faz com que atraia muitas chuvas para a região. Coisas simples. Verossemelhança é o nome do jogo. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre verossemelhança. Fazer com que o jogo se torne vivo. Então, essa união de 3 coisas que eu vou dizer para vocês. Primeiro, escolha um tema e tom. Segundo, determine o grupo de aventureiros, a companhia de aventureiros que você vai utilizar. E em terceiro, defina a região onde seu jogo vai se passar. Escolha qual reino, defina uma região e maximize essa região. Faça com que essa região seja o seu mundo de jogo. Escolha ela, determine ela e desbrave aquela região antes de se preocupar em desbravar o mundo inteiro. Ok? Eu espero ter ajudado. Esse é um tópico bem longo, mas de qualquer maneira ter ajudado vocês a entender como eu monto os meus jogos. E é isso. Esse não será o primeiro, esse não será o último, é apenas o primeiro de uma série de posts sobre narrativa. Eu vou marcar o nome desse vídeo bem como narrativa mesmo, vídeo 1. E eu vou falar uma série dele, sempre que der vontade, eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto, ok? Então é isso, como ajuda eu gostaria de pedir para vocês, curta a nossa página, faça parte do nosso grupo, esteja atento lá no nosso blog, no Instagram. E qualquer necessidade, procura qualquer um de nós, dos administradores do Reduto, ou fale comigo diretamente lá no Facebook, ok? Tamo aí para isso, que for preciso, tamo junto, ok? Vida longa ao Reduto e aos seus bucaneiros. Abraço!